Bom dia. Bom dia. Gente, faltou mais uma coisa que eu ia falar, né? Como eu falei, eu enquanto não tiver retificações, é vídeo todo dia, todo dia, todo dia. Vocês não aguentam, vocês não aguentam. Vocês, porque vocês fizeram tudo ao meu redor, tudo ao meu redor. Falaram 2 anos, desde 2021, e eu aguentei. Não deveria ter aguentado nem a metade. Eu deveria ter respondido logo na primeira. Mas como eu não entendia nem as ofensas, porque eu falo diretamente com nomes, com as situações, falando as mentiras, desmascarando e falando indireta, não. Eu falo diretamente, como eu falei para aquele safado do juiz do trabalho em Rodrigo Trindade, safado, que é aquele dedo daquele rei que ele postou lá, enfia no seu ânus, porque cabe aquilo ali, muito mais, aquilo tudo ali cabe. Porque você não engana ninguém com esse seu jeitinho, Rodrigo Trindade, tá? Você não engana ninguém. Os seus seguidores podem defender você se quiser, não tô nem aí. Então, eu não uso segundo as interpretações não. Então, eu deveria ter devolvido há muito tempo, vocês não aguentam. Desde 2021 vocês me ofenderam e eu aguentei. Eu deveria ter respondido logo na primeira. É porque eu não entendo suja. Deixa eu ver como tem a mente suja de vocês. Ei. Quando o Rodrigo Trindade, juiz do trabalho, postou aquele post do rei, dizendo que tá casado tanto tempo com aquela rainha, e botou texto não, aquela foto do rei com o dedo dele, que virou meme, que o dedo dele era muito grosso, parecia que estava inchado. Quando o dedo do rei, da rainha Elizabeth da Inglaterra, que morreu, faleceu, aquela que a gente ficava brincando, rindo, dizendo que ela era eterna, ela não morria nunca. Então, quando o Rodrigo Trindade, juiz de trabalho, postou aquele rei com a mão com os dedos assim, eu não entendi. Pra você ver que a carapuça não serve pra mim, eu não entendi. A mão com o dedo inchado e embaixo do post, aquela foto. E embaixo do post ele botou assim, coragem desse rei, tá casado com essa mulher há tantos anos. Acho que tantos anos lá que ele postou. Então, eu não entendi na época, a carapuça não serviu pra mim, porque eu não sou da laia dele, nem da laia de vocês. Quando eu colocou aquele texto lá, brincadeira entre amigos. Eu não sou amiga dele, eu nunca sentei na mesa com ele pra comer. Como é que eu sou amiga? Amiga é quem senta na mesa pra comer. O Cristiano, realmente, ele era meu amigo, porque eu sentava na mesa pra comer com ele. Poucas pessoas eu saía pra comer assim. Tanto que ninguém da faculdade, eu tive contato fora da faculdade. Eu só tive contato com a Lidiane, que é uma amiga da faculdade que já tinha se formado, só tinha uma matéria com a gente, que eu conheci ela, na matéria da Eliana Casa. Ela foi a única amiga que eu conheci, mas não trouxe para dentro de casa, porque eu já conhecia ela, mas eu encontrei com ela acidentalmente na OB. Quando ela foi fazer a prova, eu encontrei com ela acidentalmente na OB. Aí ela estava querendo ir no banheiro, ela foi lá em casa, conheceu o Fábio. O Fábio gostou dela e pediu o telefone dela, não queria dar. Ele ficou insistindo, aí ele se virou com ela. Foi eu que apresentei, ela sabe disso. Ela era solteira, ele solteiro. E ela foi lá em casa, mas porque eu encontrei com ela circunstancialmente na OB. A OB, ela era solteira na época. Então eu devia ter devolvido logo, mas vocês não aguentam. Vocês querem fazer modificação nas minhas redes sociais. Eu não fiz nas redes sociais de vocês, apesar de vocês merecerem, porque vocês falaram de mim desde 2021, todos vocês falaram de mim, fizeram piada, fizeram isso, falaram isso, eu aguentei. Eu deveria ter respondido logo na primeira. Desde que o Rodrigo Trindade postou ali, eu deveria ter sido logo ofensiva, ter chamado ele de viado, de bicha enrustida, logo ali. Mas eu não fiz porque eu não entendi. Não entendi nada que ele estava falando, que vocês estavam falando. Eu entendi bem depois, quando tem a mente imunda, igual vocês. Eu não sou suja igual vocês, eu não vejo movimentos sexuais até numa onda de cabelo, igual vocês veem, vocês são podres, vocês veem putaria numa garota escutando o hino Toque no Altar, trazendo a arca. Eu tava escutando o hino, trazendo a arca. Será que eu tava fazendo qualquer coisa, escutando o hino, trazendo a arca? Só na mente imunda de vocês. Então, claro que eu não entendi o que vocês estavam falando, que o Rodrigo Trindade estava falando. Que ele, uma pessoa ativista, que fez várias campanhas de não contra a violência à mulher, fez várias campanhas de defesa à mulher, defesa ao trabalho infantil, contra ao trabalho infantil, analogia ao trabalho escravo, fazia proposta, ia na Câmara dos Deputados enviar proposta contra
contra várias atrocidades aí que o pessoal faz escondido. Leis de proteção, proposta, lei de proteção lei de proteção ao direito das crianças. Ele defendia o trabalho infantil, defendia a ilegalidade, que não defendia isso, o trabalho infantil, ele defendia a proibição do trabalho infantil escondido, que as pessoas faziam trabalho infantil escondido. Ele combatia, a palavra melhor é, combatia o trabalho infantil, o trabalho análogo à escravidão, a violência contra a mulher. Ele combatia isso, enviava propostas, porque instituições, né, podem levar proposta, conselho da magistratura, então grupos, né, de juízes, e ele ia lá levar a proposta no Congresso. Defendia as mulheres, tem uma foto ele cheio de mulheres no perfil defendendo as mulheres. Então, não imaginar que aquilo ali era pra mim. Eu deveria ter falado logo de início. Eu só me arrependo de ter ofendido vocês assim, feiamente, xingando mesmo, desde o começo. Mas eu já fiz isso com o Felipe Bernardi. Felipe Bernardi eu postei lá na época. Eu falei assim, eu não tenho medo de você, tá no Instagram dele, que eu postei no privado. Se meta na sua vida. O fato de você ser juiz não me impressiona nem um pouco. E eu ainda falei assim, a pessoa que usa muito o cargo de juiz é para esconder algum problema no órgão, porque a pessoa não precisa usar o seu cargo para conquistar uma mulher, não. Se uma pessoa quer usar o cargo para conquistar uma mulher, deve ter problema no órgão. Eu falei isso, que vocês me ofenderam naquele tempo, eu aguentei, deveria ter falado muito mais, só falei isso com o juiz de trabalho Felipe Bernardi, deveria ter falado muito mais com o Henrique Corrêa, muito mais. Tava comendo, gente. Mas tem problema não, eu falo agora, tá? Então vocês não aguentam, eu aguentei, mas vocês não aguentam, eles fazem isso. Isso aí, gente, não tem nada a ver porque eu ofendi vocês em elas, não. Isso aí é os machos, isso aí é incompetência, porque vocês são competentes. Vocês estão incompetentes, aí vocês querem, como vocês não aguentam competir de igual para igual, eu dando aula, vocês sabotam o meu material, vocês sabotam a câmera, porque vocês viram que eu era boa dando aula, vocês viram. Se a Carol Tupinambá fosse competente mesmo, tá? Se a Carol Tupinambá fosse competente mesmo, se o Wagner Santos fosse competente mesmo, eles não ajudavam essas pessoas, porque o Wagner não faz essas palhaçadas não, ele pode ser tudo, menos infantil. Dos 7, mais adulto ali, é o Wagner Santos. Ele faz coisas mais cruéis, mais assim, para destruir mesmo na vida financeira. Mas essas bobeiras palhaçadas assim, quem faz é mais cara do Felipe Ascensi, que é infantil, o Felipe Bernardi, que é infantil, o juiz de trabalho, o Henrique Corrêa, que é mais infantil, apesar da idade, que deveria ser o mais velho, que deveria ser o mais maduro, e a Carol Tupinambá, que apesar de ter filha, é outra infantil maluca também. Esses 3. O restante, acredito que não faria isso, porque ele não é infantil. Mas fica querendo competir com a aluna. Isso aqui é para competição, não tem nada a ver com porque eu ofendi elas, não. Mentira. Porque desde o começo, quando eu criei o meu canal, eles já estavam sabotando a letra de lei. Eu não tinha nem botado a foto deles do lado daquilo ali. Nem tinha botado a foto deles ainda. Nem botei a foto daquela arrombada do lado da bicicleta. Não botei. Mas eles estavam desde o começo e eu contei pra vocês aqui, ninguém estava acreditando. Eu tava falando aqui, gente, não é eu que tava falando aquilo lá, pulando vírgula, comendo palavras, lendo palavras erradas, porque era assim, gente, a palavra no Código Penal, eu tinha lido tudo, conferido, Código de Processo Penal todo. Depois eu voltei para rever, porque você tem que estar sempre revendo, né? Sempre revisando, revendo, relendo. Então eu fui lá ver novamente o Código de Processo Penal e tava palavras assim, tipo mesa, cadeira, totalmente diferente. Eu trocava, em vez de falar mesa, eu falava cadeira, nenhuma semelhança. Eu cheguei a falar estudo num artigo lá do Código de Processo Penal. Um código que eu já tinha conferido, vi todo, antes de postar eu tinha conferido todo, mas eles voltaram retroativamente, trocaram, achando que eu não ia voltar lá mais para ver, mas eu tô sempre revisando. Eles modificaram meu rosto lá onde eu li função social dos contratos no contrato de trabalho. A inveja tamanha, porque eu ficava com raiva que eu desmascarei o Rodrigo Trindade, que eu fiz o trabalho, que eu expliquei, eu dei até o exemplo, acrescentei a função social, a função social dos contratos em contrato de trabalho e ainda acrescentei a boa-fé objetiva, que o Rodrigo Trindade não acrescentou isso. A boa-fé objetiva. Aí porque eu falei que eles não eram atualizados, eu falei que eles não tinham
falaram que eu era desatualizada. E eu provei que quem era desatualizados eram eles, que não sabem nem ler o que é uma função social dos contratos expresso no Código Civil. Ele abre os contratos. Eles falaram que era só um princípio, um subprincípio da Constituição, que a Constituição fala da função social da propriedade. E aí eles falaram que é um subprincípio da Constituição, um bando de medíocres. O que é que eles leem livros? Leem livros de historinha encantada. Deve ser de fadas e bruxas, porque eles não leem. No caso, a bruxa seria a Carol, tá? Então, eles não leem, mas eles fizeram isso antes de eu criar os 365 dias falando deles, porque a disputa aqui, eles têm disputa comigo, pessoal, com anos de estrada, com disputa comigo, uma concurseira, que eu não quis advogar, eu queria, eu comecei a dar aula para ter prática jurídica, para estudar para magistratura. Ela já teve como competição comigo, essa maluca da Carol Tupinambá, achando que eu quero disputar alguma coisa com ela. Ela vai fazer prova para concurso? Que eu saiba, não. Ela vai fazer prova para magistratura? Não. Então ela não vai ser minha... Ela teve competição. Quando ela botou aquela foto lá, em fevereiro, aquela foto, que ela era do STF, eu tinha 1 ano de formada. Eu tinha me formado no final de 2017, eu me formei com 33 anos de idade. 33 anos. Mas não é que sou burra, não, porque eu comecei a faculdade tarde. Eu só pude começar a fazer uma faculdade com 29 anos. Eu comecei a faculdade com 29 anos. Então, eu terminei tarde por isso. Porque antes disso, eu não podia fazer faculdade de jeito nenhum. Era impossível. Eu não tive. Eu tentei várias vezes fazer faculdade e não consegui. Aí, eu fiz direito. Mas antes, eu fazia letras. Eu fiz letras. Fazia, não. Eu fiz letras. Mas aí, quando eu ganhei o FIES, eu troquei por direito. Tranquei letras e troquei por direito. Tá aí ela competindo comigo, postou ela querendo competir, uma pessoa que tinha se formado com 33 anos, acabar de se formar 1 ano, louca, maluca. Wagner Santos também, querendo competir comigo, uma pessoa igual a mim, que estava fazendo faculdade à noite, já velha, o cara com 10 anos já de profissão, querendo competir com uma pessoa que estava se formando. Eu estava falando, defendendo os direitos trabalhistas. Eu fiz a minha monografia baseada que já existe flexibilização demais no direito do trabalho. Não precisava de mais. E foi a única monografia que foi aplaudida naquele semestre. Nenhuma outra que eu saiba foi aplaudida, apesar de eu não ter tirado 10. Eu tirei 9 e alguma coisa, assim, tirado alguns acréscimos para não me dar 10. Coisa da Liana Cada, invejosa. Mas mesmo assim, na monografia ela me elogiou, falou que eu falava bem e disse para eu continuar aquela monografia, não após. Ela ainda deu sugestão, porque você não faz uma após e se aprofunda nisso aí. Ela sugeriu, falou, você fala muito bem sobre explicar. Ela elogiou, e ela era chata e não gostava de mim. Ela ter elogiado eu ali na banca, não sei se ela queria fazer média com os alunos que bateram palma, mas ele competindo comigo. Uma pessoa que trabalhava, ali naquele semestre não estava trabalhando não, mas eu já fazia a maior parte da minha faculdade, 90% eu trabalhava e estudava, competindo com a pessoa que já trabalhava, estudava à noite e já estava se formando velha. Ele, que se formou bem cedo, já tinha não sei quantos anos de estrada, de profissão. E eu nem advogada queria ser, também querendo competir comigo. Tudo maluco, o Felipe Ascenso também, porque eu falei do trabalho dele, que ninguém liga porque o trabalho dele é 1,10, que é aquele um cara que se formou com pós-doutorado na UES, fazendo aquela porcaria daquele curso lá, 1,10, e querendo ser o tal, querendo ser isso, e me ridicularizando, querendo me ridicularizar. Quem é ele? Ele ficou pau também. Aí começou a tentar interferir no meu trabalho também, querendo me rebaixar, querendo interferir por inveja no meu trabalho, que eu falei que o Felipe Ascenso não tem história de vida, e esse pessoal de direito fica furioso quando a gente fala isso. Que eles falam que eles merecem também, que eles não precisam ser sofridos pra não ter mérito, não. Eu não tiro mérito de ninguém, eu falo que a pessoa realmente tem mérito, se estudou, mesmo que os pais tenham dado condições. Mas não queira dizer que você é melhor daquela pessoa que se formou tarde. Você é melhor daquela pessoa que não teve condições que você. Você tem que reconhecer os seus privilégios. Porque ainda assim eu reconheci meus privilégios. Que eu tive o privilégio de sair do trabalho, mesmo que eu fiquei com a vida escassa, eu tive o privilégio de sair do trabalho. Tem gente que não poderia sair do trabalho. Eu saí do trabalho um tempo e fiquei estudando para concurso, porque meu irmão falou para fazer isso. Eu fui um pouco privilegiada nessa época, mesmo com poucos recursos. Eu não tinha dinheiro, comprei dinheiro os livros, eu comprei com a rescisão do trabalho que eu saí, comprei os livros, foram a minha escolha, eu comprei livros, e aí com a rescisão, e depois os livros foram ficando desatualizados. Mas eu fui um pouco privilegiada, eu morava num apartamento sozinha, então
vocês têm que reconhecer os privilégios de vocês. Eu não tiro mérito porque a pessoa tem que ser sofrida para ter mérito, não. Mas você tem que reconhecer os seus privilégios. Você tem que agradecer. Porque, graças a Deus eu tive uma boa educação. Graças a Deus eu estudei no colégio particular. Graças a Deus eu tive condições de fazer só estudar numa faculdade pública, porque eu tinha uma educação básica boa. Graças a Deus meu pai e minha mãe teve condições de eu pagar 3 idiomas. Né? Você ficar se achando melhor que aquela pessoa ali, que você sabe que ela não teve as mesmas condições financeiras que a sua. Vocês são doentes, malucos da cabeça, querendo competir comigo em profissão, um pessoal que se formou muito mais cedo do que eu, ainda assim são tudo incompetente, tudo medíocre, com todos os cursos que o pai deu, inglês, francês, estudaram nas melhores universidades federais, e são tudo incompetentes, medíocres, tá? Porque não precisam estudar muito, que já são ricos. Aí vão ficar enrolando com a barriga. Não se atualizam, depois é desatualizada. Sou eu sou obrigada a estudar, porque senão eu não passo no concurso. Tá? Vocês são medíocres. Aí o Wagner Santos competindo comigo, um cara que já é formado há anos. Eu não falei em nenhum momento que aquele advogado do juizado era incompetente. Eu falei que ele estava com preguiça de digitar. Tá? Ele estava com preguiça. Eu ainda falei que ele não era obrigado a saber essa lei, porque ele não estudou para concurso. Porque tantas leis no Brasil, eu ainda falei isso, milhares de leis no Brasil, e a estagiária falou que se eu fosse foda eu saberia de quais leis. Aí eu ri, eu falei, sua estagiária, vai estudar primeiro, vai se formar primeiro. Por que eu falei isso, vai se formar primeiro? Não é desfazendo não, porque ela ia ver que são muitas leis para você decorar, porque ela está no início do direito, deveria estar no início do direito, para ela falar aquela besteira. Porque quando ela estudasse mesmo, se formasse, ela ia ver que é milhares de códigos, milhares de leis. Você não deve estudar todas as leis, nada da tua área. Igual o advogado, ainda falei, o advogado não deve conhecer esse artigo que fala que você pode gravar atendimento, pode gravar audiência. Caiu no Tribunal de Tocantins esse artigo falando que pode, uma lei diz que pode gravar audiência, atendimento. Mas ele não é obrigado a saber disso porque ele não estudou para concurso, ele é advogado, ele estudou para OAB. Então tem coisas que ele não vai saber. Tipo, para que ele estudaria a lei de processo administrativo, que é para concurso, para concursado, a lei 2.249, que é processo administrativo, para que ele estudaria isso? Estudaria porque ele é agente público, aí processo administrativo, se alguém processar administrativamente, algum servidor lá dentro, fizer alguma reclamação, ou até um processo lá dentro administrativo mesmo, ele vai saber. Mas essa parte de gravar a audiência é coisa para quem estuda para concurso. Eu ainda falei isso, eu não falei isso, que ele era incompetente. Eu falei que ele estava com preguiça de digitar, porque eu levei a petição para ele estava com preguiça de digitar. Não falei que ele era incompetente. E outra coisa, ele divergiu comigo o entendimento. Ele falou que ali eu precisava de perícia. Eu falei que não. E aí ele fez isso, ele sabia muito bem. Ele poderia ter usado outro argumento. Ele poderia ter dito que o valor, que ele não leu a petição. Eu falei que ele estava com preguiça. Não falei que ele era incompetente. Eu falei todo tempo que ele estava com preguiça de ler a petição. Se ele lesse, ele ia ver que eu estou dizendo ali o valor. Ele ia dizer, pelo valor não cabe no juizado. Mas eu fui lá com a petição pronta, já dizendo direito. E a estagiária que disse, se você fosse boa, você não precisava da gente. Eu não precisava dela, a estagiária, eu estava falando com ele. Ela estava ali sendo orientada. Em nenhum momento que ele falou, eu falei que ele é incompetente. Só falei que eu não precisava dele, porque juizado, só você ir lá e levar a petição. E a minha petição estava pronta. Era só lá e colocar, não precisaria dele, só dizendo direito, tudo para ele. Mas eu falei que ele estava com preguiça de digitar, porque a petição, e ele com raiva, porque eu pedi para chamar eu que chamei o segurança, não foi ele não, que chamei o segurança, eu que pedi para ele, para gravar, e ele chateado, porque ele ia atender, mas ele chateado, porque eu pedi o segurança para gravar, ele falou que a imagem dele não ia ser gravada, que é direito dele. Aí ele chamou, então eu chamo segurança. Aí ele não quis mais receber a petição. Falou, não vou, porque aí ele inventou essa história, precisa de perícia. Precisa de perícia não, nesse caso precisa de perícia não. É o valor. Aí eu não peticionei. Aí ele não fez, mas ele não fez, ele inventou uma desculpa, porque eu falei que ia chamar o segurança para filmar o atendimento. Ele falou para mostrar a lei, onde que tá aqui, filma atendimento, mas eu não falei que ele é incompetente. Eu falei que ele não estava com preguiça de digitar, que ele nem leu, que ele poderia ter usado o argumento de que o valor não cabe no juizado, mas ele usou a perícia. Mas ele só usou aquilo, perícia, porque ele ficou zangado, porque eu fui chamar o segurança, porque ele não queria deixar gravar o atendimento. Porque antes ele já estava esperando, porque ele queria que eu trouxesse pronta, porque estava com preguiça de digitar. Ele falou, você disse que ia trazer pronta. Mas em nenhum momento eu chamei ele de incompetente, falei que ele estava com preguiça. Ele usou esse argumento.
que não era era perícia, por isso que ele não ia fazer, mas é porque tá com preguiça de digitar, porque eu disse que ia trazer pronto, aí digitalizado, entendeu? Então se eu precisasse do juizado, se eu fosse direto no juizado, eu não precisaria dele, mas no momento eu chamei ele de competente, falei que tá com preguiça de digitar e inventou essa desculpa da perícia, que ele sabe muito bem, porque se ele é agente público, ele tá ali, com certeza ele sabe que não precisa de perícia para aquilo ali, isso, crime cibernético precisa, tanto que eu fui em cada lugar devido, crime cibernético precisa de perícia, crime cibernético, delegacia da mulher é outra especialidade, violência contra a mulher, e ali juizado já é direito do consumidor, relações de consumo, e não precisa, só mostrar um print do que eles fizeram, que eles não estão obedecendo as diretrizes que está lá no código de... não está dando funcionalidade normal, não está dando qualidade de vida. Aqueles artigos que eu li lá do Código de Defesa do Consumidor, já um exemplo, só você dar um print já mostra isso, não precisa. Então aqui foi direito do consumidor no juizado, em nenhum momento eu chamei ele de incompetente. Então vocês mereciam muito mais, Desapareceu um boleto de um acordo que eu fiz, financeiro, eu salvei no meu computador e desapareceu, criminoso cibernético. Vocês não vão se meter na minha vida financeira novamente. Vocês não sabem que eu sou capaz. Vocês já sabem que eu sou capaz de se meter na minha vida financeira novamente. O boleto sumiu e aí eu fui lá novamente no site do Serasa pegar os boletos, não querem me dar o código de barra. O site Serasa, ele não é um site falso. Eu fiz um acordo, um boleto, e eu paguei, queria pagar, e o boleto eu salvei no meu computador, sumiu o boleto. Eu fui lá no site Serasa fazer os mesmos boletos, tá lá, e eu não consigo salvar. Eu coloco lá atualizar boleto, não aparece código de barra para mim dos acordos que eu fiz. 3 acordos que eu fiz, e eu fiz, pode me prejudicar na hora de alugar um apartamento. E eu estou tentando pagar, e lá no site da Serasa não deixa aparecer o código de barra para mim, não deixa aparecer. E eu tinha salvado meu computador, sumiu do computador. Por isso que eu vou lutar pelo meu crime, contra esse crime cibernético. Sumiu de novo, isso é mais uma prova. Eu posso provar que eu salvei no meu computador esse boleto e foi apagado através de perícia. Sumiu do computador. Mais uma prova do crime cibernético. Vocês não vão escapar do crime cibernético, tá? Seus safados. Vocês aguentem agora, aguentem. Vocês aguentem, porque eu aguentei, vocês falando mal de mim. Eu aguentei no exterior. Agora vocês vão fazer meios sociais por inveja, porque vocês não são competentes. Se vocês fossem competentes, vocês sim, Wagner, Felipe Ascensi, a Carol Tupinambá, se fosse competente, não tentava sabotar o meu trabalho, de eu dar aula, competir de igual para igual, mas ela é incompetente, ela não sabe dar aula, ela tem que ficar falando de suma, explicando uma coisa óbvia, que qualquer consultor lá do exercício de questões do que concurso, qualquer consultor de questões do que concurso, naquelas respostas comentadas, comenta ali do STF, entendimento do STF, STJ. Cada questão ali tem um consultor que fala, olha, se essa questão se você está assim, se você tem que, para você resolver essa questão, você tem que saber do entendimento do recurso especial tal, aí fala o recurso tal importante. E ele mesmo explica ali, um consultor. Aí ela fica dando essas aulas medíocres, explicando o entendimento do STF. Ela não é professora que nem na China, ela é caça-marido, isso sim. Ela ficou lá no trabalho impecável ensinando como advogar, um curso medíocre, um pós-doutorado na UERJ, medíocre. Porque se ela fosse competente, eu falava que ela é competente, que eu não tenho isso não, tá? O Wagner, eu não gosto do Wagner. Ele fica querendo competir comigo, mas ele é um bom professor. Pouco das aulas que eu tive com ele não é um professor ruim. Eu não sei como ele é como advogado, não me interessa. Não me interessa saber como o Wagner Santos é como advogado. Mas como professor, eu não posso dizer, eu não gosto dele, mas eu não posso dizer que ele seja um mau professor. Como advogado eu falei, eu não sei como ele é como advogado, mas como professor, ele não é um ruim professor, porque eu já tive aulas com ele, eu tive 2 aulas com ele de processo civil, e ele não é ruim não. E nenhuma pessoa reclamava das aulas dele, nenhuma pessoa. E eu aprova, tanto que eu assisti a aula deles antes de conhecer ele, eu assisti a aula dele na TV Justiça, mas ele como pessoa, Deus me livre, todo mundo falava dele que ele era arrogante, ele sim era arrogante. Tá? Não sou eu não, que ele quer passar aqui, eu era arrogante. Agora, quando a pessoa é competente, eu falo. Quando a pessoa é boa, ela é um bom professor dando aula, eu falo, não tem isso não. Tá? O professor Edésio Ramos é bom, professor de penal também. Mas é outro também, aliado dele, que eu não quero assunto. Mas ele é um bom professor. Eu jamais ia dizer contra que ele não é um bom professor, delegado Edésio Ramos, mas é outro que eu quero distância.
O Felipe Ascenso não era um ruim professor, também não era excelente professor não. Ele tratava a gente como aluno que não sabe nem escrever, analfabeto funcional, mas ele não era um professor ruim não, só que ele não escrevia, ele conversava, ele dava aula conversando, mas isso é típico de professor de universidade federal, mas ele não era um ruim professor, ele não é um péssimo professor. E olha o ódio que eu tenho do Felipe Ascenso, mas ele não era um péssimo professor, ele era professor que não usava matéria, ele não serve para dar aula em faculdade particular. Porque a faculdade pública, os professores, eu estudei no Colégio Técnico Federal, eu sei que os professores são assim. Os professores, geralmente, eles não gostam de dar aula. Meu irmão estudou no Colégio Federal. Os professores de universidades federais, colégio técnico, eles não gostam da matéria, eles gostam de falar. Porque ele falou que se for dar matéria, ele dá o livro. Ele não vai ficar ditando livro para ninguém. Ele vai falar os livros, o nome dos livros. E o Felipe Ascenso, esse estilo, ele dá aula, mas ele não dá aula de matéria, igual o professor de segundo grau, dando aula em quadro, ditando matéria, ou escrevendo para você ficar escrevendo matéria, ditando o livro todo, fazendo resumo. Ele não era assim, o professor Felipe Ascenso. Ele conversava sobre o assunto da matéria. Mas aí as pessoas achavam estranho, porque as pessoas não estão acostumadas. Geralmente, o professor de faculdade federal é assim, eles não dão aula ditando livro, nem resumo, ditando resumo. Ele falava alguns assuntos e explicava conversando, dando exemplos do cotidiano. E se você quisesse aprofundar, ele dava as folhas tal, matéria tal. Professor de faculdade federal é assim, porque os professores, eles não vão dar livro, porque se é para ler livro, eles falam, você lê. O professor Eduardo era assim, a mesma coisa, porque o professor Eduardo era professor da UF. Então ele era acostumado a isso, ele dava as folhas, olha, vou dar um material, mas ele conversava com a gente na sala de aula. Ele conversava, parecia que não dava aula, mas não era. Ele dava aula explicando os assuntos do cotidiano, dando exemplo. Só que ele não ditava livro, ele não ditava matéria, ele não dava resumo, igual segundo grau, porque ele falava, se é para me ditar livro, para que eu ser professor? Vocês compram o livro e lê o livro. Professor federal é assim, de universidade federal. Fala isso, você compra o livro e lê. Então, esse estilo, eles conversavam, assuntos lá do direito, assuntos daquela matéria, mas se você quisesse ler, você tinha que ler em casa, ir para a sala de aula com um assunto lido com resumo. Aí você ia conversar, tirar dúvida. Então ele deixava a matéria, ele adicionava a gente nos grupos e deixava a matéria lá para você pegar as folhas tal, folha 10 a folha 30. Deixava as folhas para você pegar e ler. Porque se é para você lê em casa. E lá você conversar, ele conversava com você, conversava com a gente. Ele também não era um péssimo um professor ruim, era um bom professor. Então, querendo competir comigo, porque eu falei esse negócio de 1 em 10, que ele é professor de essa medíocre, fez pós-doutorado para ficar fazendo esses cursinhos medíocres na rede social. Eu falei isso, ele ficou com raiva, competindo comigo, querendo me destruir. Porque essas coisas que ele faz assim, gente, é pra sabotar meu trabalho, essa Carol Tupinambá também, pra sabotar meu trabalho, porque ela não é competente para disputar comigo, porque eu não tenho competição com ela. Eu quero minha prática jurídica para fazer uma magistratura, mas já que ela está com competição igual uma louca, ela não tem competência, ela é uma má professora, porque tem muita professora na pós que eu fiz de PUC Minas, que era péssima professora, com pós-doutorado, eu não sabia explicar. Eu ia no YouTube para pegar aqueles professores avulsos para entender a matéria de previdenciário, que a professora com doutorado eu não entendia, que todos aqueles professores que tem na PUC de Minas, com doutorado, são professores com doutorado. Todas aquelas professores da PUC Minas, de pós-graduação, têm doutorado. Péssimos professores. Eu ia lá no YouTube e professor que não tinha doutorado eu entendia. Igual aqueles consultores lá do que concurso, que faz questão comentada, não quer concurso, não tem questão comentada, aquele ali é tudo servidor, que não tem nem mestrado. E explica as súmulas do STF e STJ, coisa que a Carol Tupinambá quer explicar como é incompetente que é. Como é incompetente, ele fica sabotando meu trabalho. Sabotando a minha câmera, esses negócios assim, é pra sabotar o meu trabalho. Eu apareci bonita, dando show na aula. Ela ficou com inveja, porque ela foi lá, botaram ela toda maquiada, com quilo de maquiagem ainda, com Photoshop. E aí eu apareci muito mais bonita e dando mais aula do que ela, com linguagem simples. Ela ficou morrendo de inveja, como são perdedores de quinta categoria, perdedores daqueles filmes de sessão da tarde, foram lá e sabotaram, tentaram sabotar. Por inveja, todo mundo no Brasil está vendo que é inveja dela e de vocês. Incompetente, com doutorado, com 2 idiomas, com 3 idiomas,
mestrado e não têm competência para dar aula, ficaram com inveja de uma simples concurseira e tentaram sabotar o meu trabalho. Não é porque eu estou falando delas, não, estou falando deles, não. É porque desde o começo, antes de eu fazer 365 dias, eles já tentaram sabotar o meu trabalho. Eu estava trocando minhas palavras lá, letra, eu lendo palavras erradas, código de processo, eu estava lendo assuntos lá, estudo, trocando uma palavra por outra, tá? Então, vocês são incompetentes, mas vocês não vão se meter na minha vida financeira novamente. Vocês se meter na minha vida financeira novamente, eu vou levar alguém comigo, vou levar vocês comigo. É por isso que eu vou processar vocês. Eu vou processar vocês, vou processar o Estado junto com o nome de vocês ficarem se arrastando por anos. Por anos. Eu vou tacar recurso até o STF. E recurso. Vocês sabem que o processo criminal leva anos. Leva anos. Inquérito não, mas processo judicial leva anos. É até melhor um inquérito nas costas de vocês. Vocês não se meterem na minha vida financeira, já vou avisando. Você, seu porco nojento do Henrique Correia, eu não falo insinuações não, falo pra você mesmo, seu nojento, asqueroso. Eu prefiro morar com a minha mãe do que morar com você, safado. Eu jamais vou querer nada com você, tá? Porque eu tava no ônibus, agora que eu tava lembrando, que não tava no ônibus, sentou um casal atrás de mim, o rapaz ficou falando quase no meu ouvido alto pra eu ouvir, porque vocês usam teatrinho. Eu falo onde que eu vou, eu sempre falo onde que eu vou. Então, ficou o rapaz atrás de mim falando assim, falando alto assim, deixa de bobeira, aguenta alguma coisa, melhor você tá com ele, pô, você já tá velha, acima da idade. A mesma coisa que eu ouvi na pracinha, eu tava na pracinha fazendo ginástica, ficou duas senhoras proposital, veio uma senhora não, uma pessoa da minha idade, só que se vestindo mais adequada pra sua idade, que eu me visto mais nova. E ela sentou, ficou do lado, fingindo que tá fazendo ginástica, sentou do meu lado, a outra menina sentou do meu lado, ficaram as duas fazendo ginástica e conversando pra eu escutar. Poxa, eu já tô velha, sabe? Morando na casa da minha mãe. E a minha mãe fica passando na cara as coisas, fica passando na cara, fica jogando na minha cara. Eu vivo discutindo com a minha mãe direto, mas eu moro na casa dela. Então eu vou ficar com esse rapaz mesmo. Se esse rapaz aparecer, querer alguma coisa, eu vou, não importa se eu não gosto dele, eu vou ficar com ele, porque eu já tô velha, eu não vou ficar morando já na casa da minha mãe. Eu não pretendo morar o resto da vida na casa da minha mãe, porque minha mãe falou assim, agora você tá aqui comigo. E falou tanto, agora eu sou castigo, você tem que morar aqui comigo, terminar os seus dias comigo. Ela falando pra eu escutar. E agora foi a mesma coisa aqui quando eu fui pra Nova Iguaçu. Sentou um casal e o rapaz tava falando alto pra eu escutar. Falando assim, deixa de besteira com a mulher que tava do lado dele. Aguenta um pouco, seja humilde, aguenta e fica com ele. Melhor do que você já tá mais velha, melhor do que você ir pra casa da sua mãe, ficar passando perrengue na casa da sua mãe. Pelo menos você tá com o cara tá te dando as coisas, tá te dando tudo, tá te sustentando. Aí você vai, para de besteira, pra me escutar, fica com ele, porque seja humilde, aguenta algumas coisas, não tem problema não aguentar algumas coisas, é melhor do que você ir pra casa da sua mãe, ficar passando perrengue aí na casa da sua mãe, porque você não quer aguentar alguma coisa de um homem que tá te dando tudo. Olha só, pra me escutar o cara, tava falando alto pra me escutar, um assunto dessa natureza, porque eu sei que é pago por esse safado Henrique Correia, porque quer dizer que eu tinha que ir pra casa, a mesma conversa das duas moças que sentavam do meu lado na pracinha quando eu fazendo ginástica, que tinha que ficar com o cara, porque a mãe ainda estava morando na casa da mãe, tudo que vocês queriam, tá? Mas eu prefiro 1000 vezes morar na casa da minha mãe, com meus irmãos, do que morar com um porco manipulador, igual você, Henrique, manipulador. Eu não vou deixar de dar aula, eu vou dar aula, vou comprar minha câmera de estúdio e vou dar aula. Isso aqui que vocês estão fazendo comigo aqui, é pra vocês mesmos, vai ficar pro Brasil todo ver. Eu vou pegar minha câmera de estudo, vou continuar falando mal de vocês, eu vou gravar no meu HD, eu vou salvar no meu HD, eu vou postar tudo de novo, vai ficar pra sempre. Vou chegar à marca de 1000 vídeos, tá? Pra vocês nunca mais se meterem na vida de uma pessoa. Quando vocês forem se meter na vida de uma pessoa, novamente, vocês vão pensar, será que essa mulher é louca e vai perseguir a gente o resto da vida? Melhor a gente não se meter com ela não, porque ela pode ser uma Daniele. Então vocês nunca mais vão se meter na vida financeira de ninguém. Eu não quero que vocês se metam na vida financeira. Vocês querem fazer palhaçada de vocês, o circo de vocês, façam lá fora, não nas minhas redes sociais. Porque eu vou falar, as minhas redes sociais vocês estão usando pra vocês mesmo. Tudo que vocês fazem no meu corpo, tá indo pra vocês. Tá indo em direção, eu estou falando verbalmente contra vocês e a imagem que vocês colocam no cenário é pra vocês mesmos, verbal. Eu falo verbalmente pra vocês, a imagem que vocês botam em mim é pra vocês também, verbal. Eu falo verbal e a imagem é uma imagem visual pra vocês. Tudo é pra vocês, carapuça nenhuma me serve, eu não sou arrombada, é igual vocês, então a carapuça serve mais pra vocês. Então, vou chegar à marca de 1000 vídeos, você que sabe.
Vocês querem continuar mesmo com essa brincadeira? Vocês sabem que vocês não podem me processar. Eu já posso processar vocês. Então, se vocês se meterem na minha vida financeira, igual apagaram o boleto lá no meu computador, eu vou fazer a vida de vocês um inferno. Eu vou fazer um cartaz, eu vou ficar na porta do Ministério Público. Aí sim, a Globo, esses repórteres vão noticiar, porque eu não tenho medo de escândalo, mas eu percebi que vocês têm. Tá? Então vai ficar aqui 1000 vídeos, eu vou chegar à marca de 1000 vídeos. Você recorrer, seu porco barbudo safado, eu jamais ficaria com você. Não é tão terrível assim ficar na casa da minha mãe não, mas eu vou me mudar. Mas eu jamais ficaria com você, porque eu estou na casa da minha mãe, bababá. Eu jamais ficaria com você. Pega essa prostituta, diz que Carol Tupinambá, ligue pra ela e fala com ela que ela é capaz de querer ficar com você. Ou Ariane Soares, acompanhante de luxo, ligue pra ela pra ver se ela viaja com você pra algum lugar, porque eu não vou ficar com você, nem que você me desse R$1 milhão. Se você me desse uma casa, um apartamento na Lagoa, falasse assim, aqui eu te dou um apartamento na Lagoa se você ficar comigo, meu sonho é morar na Lagoa, eu não quero nada com você. Então não adianta ficar pagando essas pessoas, vai ficar falando alto atrás de um ônibus, igual quando eu fui pra Nova Iguaçu, que ele tava falando, um casal, dizendo isso, o cara falando pra moça, aguenta um pouco, volta pra ele, vai ficar com ele, aguenta, vai ficar aí morando na casa da sua mãe, passando perrengue, ouvindo indireta, ouvindo coisa da sua mãe, podendo estar com o cara por causa de orgulho. Aguenta as coisas, aguenta, seja humilde. Eu não tenho que aguentar nada, que eu nem casei com você, seu maluco, eu não tenho que aguentar nada, eu não tenho nem que aguentar nada de você, que você não é nada meu, não tenho que aguentar nada de você, nada. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu gravo de short, eu gravo dentro da minha casa, posições do jeito que eu quiser eu gravar. De biquíni de oncinha eu gravo. Eu vou gravar na praia de biquíni de oncinha. Ninguém manda em mim, não. E a roupa não me define, não, porque tem muito crente aí com a roupa lá embaixo e podre. Tem muita mulher usando roupa social lá embaixo e podre por dentro. Então, a roupa não me define. Agora, sua mente é suja, problema seu. Eu vou fazer atividade física de biquíni de oncinha na praia, tá? Ninguém manda em mim. Agora, a mente suja são das pessoas. Se a pessoa tem mente suja, vão se tratar, seu bando de maluco, doidos. Vocês são da mesma laia da Carol. Aquela assim que gosta dos prazeres da vida, que agora ela não sabe nem mais o que é um vibrador. Ela não gosta mais dos prazeres da vida, não. Ela não gosta. Eu não sei por que vocês têm tanto repulsa disso. Pra vocês que eram normais, eu que era estranha. Vocês que eram os normais, que gostavam dos prazeres da vida. Ué, gente, não é normal? Não entendi. Vocês não gostam de gostar da mulher fatal? Vocês estagiários não gostam de ser a mulher, a vivida, a experiente? Conversação sobre sexo naturalmente assim na sala com homens. Aí agora vocês têm repúdio ao que vocês são? Não entendi. Vocês têm que ter orgulho do que vocês são, gente. Mulheres vividas, experiências sexuais, mulheres fatais, vocês tinham experiências tais. Aí agora vocês têm repúdio do que vocês são, assume que vocês são. Não ficam querendo ser a santinha do pau oco, não, assuma. Porque eu é que era estranha, eu era estranha. A vocês que eram os tais, o carpe diem, aproveite a vida. Agora vocês têm repulsa ao que vocês são, vou se tratar, bando de maluco. E depois desse vídeo tem mais. É 1000 vídeos, eu vou chegar na marca de 1000 vídeos falando de vocês que sabem. Vou continuar fazendo coisa no meu rosto. 1000 vídeos pra vocês, tá? Beijo, um excelente domingo. Vou deixar um pouco isso aqui, eu vou ler meu livro, que é pra dar tempo das pessoas verem o vídeo, tá? Beijo.